Olá, amigos. Vamos falar um pouquinho sobre algumas noções sobre como funciona o nosso sistema visual, como funciona o nosso olho, né? Vocês provavelmente já devem ter visto, porque isso é uma recomendação, um vídeo muito bacana, tá? Um vídeo espetacular que foi criado por um técnico em ótica chamado Paulo Veloso, tá? Tem aqui o link para ele. Esse vídeo mostra com detalhes os meandros do funcionamento do olho, cada parte componente. Aqui a gente vai fazer uma espécie de um resumo, porque isso vai ser muito importante para as nossas discussões posteriores. Bom, o nosso olho é uma espécie de uma bola, né, que você tem na parte da frente a lente, o conjunto de lentes que recebe a imagem de fora, que atravessam o olho e são captadas na parte traseira, onde existe um conjunto de células receptoras, os cones e bastonetes, que ficam localizados numa estrutura que parece uma pequena redinha, pequenininha, chamada retina. E aí a retina transforma aquelas informações que são captadas pelos cones e bastonetes para trás, para o nervo que vai conduzir a informação até o cérebro. Bom, então, um detalhe, a imagem que é recebida de fora, ela passa pela lente, ao passar pela lente ela é invertida. Engraçado, ela é invertida, mas a gente percebe no cérebro ela desinvertida, né? Essa é uma característica do nosso sistema de percepção cerebral, que desinverte a imagem que foi colocada de cabeça para baixo pelo olho. Bom, vamos lá. Nós vamos em seguida fazer uma espécie de um resumo daquilo que você viu no filme do Paulo Veloso, e basicamente para fixar os nomes. Vamos olhar primeiramente a parte da frente, as lentes, né? A parte da frente, a córnea, depois o cristalino, que é uma lente flexível, que basicamente é responsável pela focalização na retina. Depois tem a íris, que é o elemento de abertura, que faz com que mais ou menos luz entre no nosso olho. Se você tiver um ambiente escuro, a íris se abre e aí entra mais luz. Se o ambiente é muito claro, a íris se fecha. É mais ou menos parecido com uma máquina fotográfica, né? A íris da máquina fotográfica funciona exatamente dessa maneira. Você está num ambiente escuro com a máquina fotográfica, você tem que abrir a íris da máquina fotográfica para entrar mais luz e conseguir registrar no negativo. Bom, atrás você tem os líquidos, né, os humores, através do qual flui a luz, e depois atrás a retina, composta pelos cones e bastonetes, e o nervo óptico. Bom, o que pode dar errado? Tudo. Qualquer uma dessas partes pode ter defeito. E se alguma dessas partes tiver defeito, você tem aí uma situação de deficiência visual. A primeira coisa é a gente definir corretamente essa expressão deficiência visual. A gente fala miopia, muita gente tem miopia. É deficiência visual? Não, não é deficiência visual. Deficiência visual é um distúrbio tal que mesmo você colocando a melhor lente, melhor óculos, você não consegue solucionar. Isso é uma deficiência visual. Cegueira é o caso, digamos assim, maior que existe. Bom, antes de mais nada, antes de tentar caracterizar, vamos saber, é possível a gente fazer um diagnóstico, nós como professores, diagnosticar? É muito fácil. E com um artifício assim, bobinho, a gente consegue rapidamente diagnosticar se a pessoa tem algum defeito, algum problema no processo de visão e precisa de algum tipo de intervenção, sobre o qual nós vamos falar mais adiante. Bom, não estou aqui falando sobre causas, só estou falando se a pessoa consegue enxergar bem ou não. Existe um método que foi inventado em 1800 qualquer coisa por um sujeito chamado Snellen, né? Que talvez você já tenha visto, né? Talvez tenha ido a um oculista, né? Tenha ido a um oftalmologista e tenha visto, né, uma tabela mais ou menos como essa, né? Que tem letras grandes, tem letras menores, tá? Essa tabela aqui é chamada tabela de Snellen e é básica, né? Ela é básica. Você basicamente vai colocar essa tabela
a uma certa distância. Essa tabela que eu estou colocando aqui está sendo distribuída no nosso curso, né? Ela foi produzida pela Prefeitura do Rio de Janeiro e pelo Sistema Único de Saúde, exatamente para ser utilizada por professores e por pessoas interessadas em saber se os seus familiares, se os seus alunos, se as pessoas que conhecem, têm ou não têm alguma situação que precise ser corrigida, né? Então, essa tabela que eu estou distribuindo aqui é para ser colocada a 3 metros. A tabela real, a tabela que foi inventada por Snellen, é maior, né? Mas ela tem que ser utilizada a uma distância maior também. Você tem que utilizar 5 metros. Mas não é o caso. Esse tipo de tabela grandona você vai encontrar mesmo no oftalmologista ou eventualmente em alguma ótica, né? Essa aqui é para ser usada por professores, tá? Então, se você aplicar essa tabela, tem aqui escrito 20 por 20, né, ou 6 por 6, que é o menor tamanho de letra que você deveria ler se você tivesse uma visão normal. Eu já vou explicar essa história de 20 por 20. Grosso modo é o seguinte: se você colocasse uma pessoa a 20 passos, né, essa pessoa viria um determinado, ou a 20 metros, a pessoa viria perfeitamente. Então, se eu tiver, por exemplo, uma pessoa que tem 20 sobre 20, ela vê perfeitamente. Se a pessoa tem menos que 20 por 20, se ela tiver que se aproximar, ela vai ter uma acuidade menor. Por exemplo, você colocou um cartaz a 20 metros, a pessoa vai ler bem aquele cartaz. Se a pessoa tiver que se aproximar, é porque ela tem algum problema visual. Então é isso, mas a gente vai falar sobre isso com calma mais adiante. Agora, será que essa tabela serve para qualquer criança? Não, não serve. Para qualquer criança, você vai ter que utilizar outras tabelas e aí você consegue encontrar isso facilmente na internet. Aqui é o chamado um tipo de ortotipos, ou ortótipos de Snellen, em que você pode representar as letrinhas aqui como se fossem letras S viradas de posição diferente. Então, se perguntar para uma criança, que letra é essa aqui? A criança vai fazer com o dedinho, vai colocar os dedinhos assim para baixo, ou vai colocar para um lado, ou vai colocar o dedinho para o outro, né? Se a criança eventualmente for uma criança mais nova, ou se for uma pessoa não alfabetizada, pode usar também símbolos como esse aqui, né? Que são quadrados, corações, bolinhas, passarinhos, né? Que servem também para fazer diagnóstico. Então, basicamente é isso. Qual é a vantagem de você usar esse processo? Muito fácil. Chega no primeiro dia de aula, cola esse pedacinho de papel na parede e faz uma medida com as crianças posicionadas a 3 metros desse papel, tá? Se a criança tiver uma visão perfeita, ela vai conseguir ler essa linha que está escrito aqui, 20 por 20. Só uma técnica de leitura, tem que tomar cuidado que as crianças são muito espertas, elas decoram, né? Então, quando você perguntar uma certa letra, você vai ter que indicar, é a terceira letra, a outra você vai ver a quinta letra, né? Pelo menos 2 letras em cada linha você deve indicar para você ter realmente certeza de que a criança não está blefando. E outra coisa, tem que testar os 2 olhos, obviamente, né? Porque um olho pode ter algum problema, o outro pode ter um problema diferente. Não é necessário que os 2 tenham a mesma situação. Então, basicamente é isso. Uma recomendação: imprima essa tabela, faça com sua família. Veja na sua família quem tem uma situação que precise uma correção óptica, tá? Ou até uma pessoa que tenha um defeito tão grave, né? Ou alguém que tenha óculos e o óculos está fora de grau, por exemplo, tá? Faça, você vai se divertir, mas isso não é só uma diversão, isso é uma coisa muito importante que pode melhorar sensivelmente a vida de muitos alunos na escola.